Espero que vocês tenham gostado um pouquinho do meu review sobre a plataforma de cursos Masterclass. E como bônus, uma faixa bônus aqui desse pequeno vídeo, eu quero dar umas dicas de alguns que eu gostei especialmente para vocês. O do Jeff Koons, que foi a minha motivação para fazer, é muito interessante observar o seu backstage, né? Ele que tem como se fosse uma fábrica de arte, tem profissionais trabalhando com ele para desenvolverem obras de arte, né? Então é muito interessante ver essa parte de business por trás desse ateliê dele. Outros também eu fiz aqui várias anotações, o Dan Brown sobre escrita, o Malcolm Gladwell sobre escrita. Eles são muito interessantes. É bom quando você vê assim um professor que fala com paixão, né? E você consegue nitidamente distinguir entre as pessoas ali o que estão ali porque chegaram no patamar e estão achando aquilo legal de fazer, porque dá credibilidade de participar do Masterclass, e quem tá ali com aquele amor nos olhos e não tá conseguindo parar de falar e de contar coisas, e por mais que a produção fique querendo cortar ou fique querendo, né, te dar regras ou um roteirinho, mas a pessoa tá tão empolgada falando sobre algumas coisas que ela vai, ela flui, ela conta caso. Então essas pessoas que você vê a paixão, você vê o curso fluir mais, né? E é muito interessante, você começa a ver essa diferença. Senti isso muito em alguns. O Malcolm Gladwell é um deles, que tem parece que ele é um curador de histórias, né? Não propriamente somente um escritor, mas que ele vai atrás de cada história e ele coleciona histórias e ele espera o momento certo para tratar essas histórias e ele fala com uma paixão. Então é interessante ver isso, né? O David Lynch fala muito sobre o seu processo criativo, de onde ele pega as inspirações. Eu não conhecia, né, o seu histórico, né, sua biografia, mas foi muito interessante saber um pouquinho sobre a vida dele. O Spike Lee também fala muito sobre filme independente, com uma informalidade muito grande, trazendo assim o mundo dos artistas, dos atores muito próximo do diretor, e como é que é essa linguagem que se tem que ter com o ator para tirar aquilo que você precisa, e como é que se desenvolve um filme independente, né? Outro que me chamou muita atenção é o Neil Gaiman. Ele é um escritor e ele fala, nossa, foi emocionante a fala dele, porque ele tem um carinho ao desenvolver a narrativa dele até do curso, né? E termina maravilhosamente bem um curso que você acha que você está entrando num livro dele, né? E ele explica o processo criativo, a formação, assim, e a criação dos seus personagens, das suas personagens. Eu tô aqui com o meu livrinho de anotações, porque eu anotei tudo sobre essas 24 aulas. Billy Collins, ele fala sobre poesia. E é muito interessante porque eu adoro poesia. Eu comecei escrevendo com a poesia, na verdade, nos meus 13 anos de idade. Então eu tenho uma adoração sobre isso. E foi um dos que eu mais anotei, porque ele realmente traz um conteúdo muito legal sobre poesia, sobre a escrita, sobre você escrever algo com muito conteúdo e num espaço muito curto, né? Que a poesia traz disso, muito sentido e pouco espaço. Então você tem que espremer ali, né? E espremer, né, também as suas emoções e passar para a pessoa que esteja lendo. Então foi muito interessante. Neil deGrasse Tyson, que fala, né, sobre física, é muito legal. Um que eu fiz muita anotação, que foi muito interessante para mim, foi o Daniel Pink, que fala sobre vendas e persuasão, que eu acho que é um tema que muita gente, independente da sua área, precisa, né? A gente vende um serviço, vende um produto, vende a nossa imagem, e ele traz ali técnicas, estratégias. É um cara bem metódico, ele é bem com um curso bem estruturado, um curso bem prático e voltado em estratégias. É um cara que não fala muito sobre, não conta história, né? É um cara que
contextualiza a estratégia que ele está apresentando e mostra como é na prática. Então, ele foi um curso muito interessante para quem tem esse interesse, né? Malcolm Gladwell, já falei aqui. Annie Leibovitz, sobre fotografia, né? E ela fala assim sobre o momento que ela ficou mais famosa inicialmente, porque ela tirou aquela foto em que o John Lennon tá naquela posição, né, fetal com a Yoko Ono, e alguns dias depois dessa foto ele foi assassinado, infelizmente. Então essa foto se tornou um emblema, né? Se tornou muito forte. E ela fala como é importante você ter essa comunicação com a pessoa, que você tentar extrair, né, o melhor, porque você tem a questão do olhar, você tem a questão da posição, você tem a questão da emoção ali em colocar na imagem, e como é que é difícil você trabalhar às vezes, por exemplo, com pessoas famosas que tem a questão do ego, tem, né, suas particularidades. Então ela vai um pouquinho, sem entrar em grandes detalhes, mas ela fala um pouquinho sobre isso no seu curso também. O Will Wright, para quem tem interesse em games, né, que eu acho que é um grande mercado aí que está entrando, é um curso muito legal, porque ele é um cara que já tem um histórico muito grande e ele fala sobre o mindset dos games, trazendo aí um fio da meada para o storytelling. Então isso é muito legal, né? E uma coisa que ele falou que eu fiquei pensando muito vamos supor, você quer jogar uma fase e você vai morrer, né? Você vai perder a fase. Como você motivar um jogador, né? Uma pessoa que só está perdendo, né? E como você fazer com que o jogo se torne interessante, apesar da pessoa perder e às vezes nem conseguir passar de fase. Então, para fazer também a perda, né? Você perder ser algo muito motivador frente àquilo. Então isso eu acho que a gente pode fazer uma transposição para a vida e até outras estratégias de negócio, que eu achei muito interessante essa visão estratégica do jogo frente ao seu cliente final, que é o jogador, né? O Howard Schultz, ele fala sobre Starbucks. David Sedaris é um cara que escreve sobre humor, né? Chris Voss foi um negociador do FBI e ele traz aqui técnicas de negociação e conversa para você chegar ao sim, para você chegar ao que você quer. Então é muito interessante e também muito perturbador também o que ele faz ali na parte prática, que ele traz uma atriz para fazer, né, um jogo ali de sketch e traz questões do cotidiano, né? Um dos exemplos que ele traz é tipo o filho falando que quer sair e viajar com os amiguinhos para passar um final de semana na casa de um amigo, e a atriz como esse filho e ele como pai. Então negociações pequenas assim também, de como você pode desmontar a pessoa e não fazê-la perceber que você está ganhando na negociação, mas para fazê-la mudar de ideia, achando que ela que mudou de ideia sozinha. Então isso foi muito interessante da parte dele. Spike Lee, Natalie Portman sobre a atuação, foi muito interessante. Joyce Carol Oates sobre escrita também foi muito legal. Martin Scorsese, ele traz um pouco do saudosismo dos anos antigos, de 1950, fala um pouco da história, de como foi o começo para ele. Ele não sabia, queria ser padre, então ele tinha esses dois vieses de padre ou cinema na vida dele. Então é muito interessante quando você ouve uma pessoa com uma bagagem muito grande como essa, né? E ele traz a história da sua vida, a contextualização daquele momento, né? Do cinema naquele momento e do que representava. Você vê vários filmes de outros países chegando, né? De você ter uma pluralidade de filmes e de diretores e de nacionalidades, né? Surgindo ali na construção da cinematografia, né? E o que isso foi de influência para ele, com sangue, né, italiano. Jimmy Chin, que tira fotos de aventura, né? De escaladas, e aí ele fala como ser escalador e fotógrafo ao mesmo tempo, né? Os desafios que você tem físicos a enfrentar
para tirar a melhor foto. Então, o desenvolvimento dele como atleta e como fotógrafo, né? E como pegar os melhores shots aí para o National Geographic. Então, muito interessante para quem é fotógrafo também. Então, acho que tem bastante opção aí no Masterclass. E eu acho que é mais ou menos isso que eu fico aqui com vocês, dos cursos, das dicas para vocês fazerem, e espero que vocês tenham gostado aqui da minha pequena e singela contribuição. Me fale se você assinar o Masterclass, o que você curtiu, o que você não curtiu. Escreva aqui nos comentários a sua opinião. Fale com a gente, porque isso é muito importante, né?